E eu estou aqui com quem? Carlos Cartacho da Silva. Ex-aluno da Escola Carneiros de Mendonça. E vamos ver um pouco da história dele, que ele viveu muita coisa, né? Enfim, Com certeza. com certeza. Quando o senhor chegou aqui na Escola do Carneiros de Mendonça, como foi a sua adaptação aqui dentro? Como foi que o senhor passou aqui dentro? Foi assim, né? A minha mãe faleceu em 64, no final de 64, né? E o meu pai, nesse mesmo período, desapareceu. Até hoje ninguém sabe onde ele está. E naquele momento nós estávamos numa ditadura militar e, assim, no linguajar popular, o bicho estava pegando, né? E com a minha mãe falecida, né, com 27 anos de idade, e o outro tio meu que já tinha problema familiar, junto com minha avó, me trouxe para o Carneiro de Mendonça, né? Quando eu cheguei aqui naquele momento, já tinha aproximadamente uns 300 meninos. Uma boa parte desses meninos infrator, meninos que já tinham um comportamento assim muito radical, posso dizer, né? Eu cheguei por aqui e fiquei, certo, achando muito estranho, porque vindo de uma situação de cidade, né, de uma família de classe média, que o meu avô era o Manuel Jesuíno da Costa, né, que foi o fundador da Vajota, inclusive em 1912, né, que era coronel da Guarda Nacional, né, e de momento teve assim uma mudança trágica, certo, de um neto de coronel virar menino de rua, né, por aí você tira como é que é o negócio, né, e aí problemas talvez de herança, né, até meu nome foi trocado, só para você ter uma ideia, o meu nome mesmo era Carlos Alberto da Costa, filho de Maria Madalena da Costa e de José Monteiro do Mais, por aí você tira como foi o negócio. Minha mãe tinha muitas posses, né, terras, né, ali na região ali do Mucuripe. O cemitério do Mucuripe foi o meu avô que doou aquele terreno para fazer o cemitério São Vicente de Paulo e uma parte lá para construir a igreja Nossa Senhora da Saúde, né? E depois da morte de minha mãe, me trouxeram para cá. Não sei porquê, mas depois eu descobri que foi problema de herança, né? E fiquei aqui, chorando muito, olhando para aquelas montanhas que nunca tinha visto aquilo, né? Que você vai encontrar isso aí no livro, né? E comecei, certo, a não querer comer, assim, quase no estado de depressão. Até que chegou um menor para mim e falou assim, né? 118, não fica assim, porque você ainda está acima de mim, porque você ainda viu seu pai e sua mãe. E eu, nem pai nem mãe não vi. Eu fico até emocionado com isso. Aí eu fiquei, né, conversando com ele, e ele me deu uma força naquele momento, né? E passei aproximadamente uns 2 anos, né, aqui na escola, né, não se adaptando muito com o sistema, né, completamente diferente, né. Aí 9, 10, 11, de 11 para 12 anos, a gente esquematizou uma fuga. Essa fuga foi aproximadamente uns 300 meninos. A gente fugiu daqui, nesse tempo Maracanã era um pequeno vilarejo, né, pertencendo a Maranguape. E a gente saiu aqui em procura de um lugar chamado Cágado, que existe para ali, né? E lá uma parte desses meninos procurou seu rumo. E eu, mais o Washington e outros meninos procuramos o centro da cidade. Chegamos no centro da cidade, eu passei um ano no morador de rua. Fiquei emocionado. Aí passei um ano com morador de rua, tendo uma situação muito delicada. Para não amanhecer morto, nós dormíamos dentro do cemitério São Batista. Eu e outros meninos. E depois, a gente ficando na rua sem ter o que comer, sendo chutado por pessoal das lojas, segurança, só com triste calção com o nome 118. Sem brusa, sem nada. E aí a gente começou a fazer pequenos furtos. Foi para poder sobreviver, tomando bolsa, né, daquelas mulheres, alguma coisa assim, descuido para poder sobreviver. Até que a gente saiu de dentro do cemitério, de dormir lá de dentro do cemitério, fomos para uma localidade chamada Oitão Preto, onde era um prostíbulo. E lá rolava droga, rolava tudo. Fui viciado em droga, na faixa de 12, 13 anos. E aí, minha filha, certo? Eu, com pouco tempo,
fui pego de novo, trazido para a instituição. Quando chego na instituição, o seu Marcelino, que a filha dele mora ali, que é a Dulce, dei até um livro desse aí para ela, né? O seu Marcelino disse: olha, 118, você não pode mais sair daqui, porque você não tem ninguém. Você saiu daqui e foi para a rua com outros meninos. E você sabe do seu colega, certo? Dos seus colegas? Eu disse: não, foram abatidos, foram mortos pela violência. E você não foi morto porque você foi recambiado um dia antes. Aí eu baixei a cabeça, certo, ali, num passatempo que tinha ali, em frente à inspectoria, e fiquei assim, fazendo a meditação, sem assim ter um raciocínio de nada, como é que ia ser a minha vida, né? Ainda passei uns 8 meses por aí, devagarinho, certo? E eu ia lá pro Baixio, certo? Para fazer algum trabalho de capinação e tudo, mas sempre com aquele pensamento de sair da escola. Apesar de aqui, certo, tinha banda de música, que eu participei ainda, né? Banda de música tinha aqui na frente, onde é o campo, um jogo bem acelerado, né? Final de semana. Tinha aqui onde é esse colégio, mais aqui para trás um pouco, tinha uma oficina que ensinava a fazer móvel, né? Mas mesmo assim eu não tinha como ficar, porque eu vim de uma situação diferente e virei, certo, posso dizer até um delinquente, viciado em droga, com 12, 13 anos, né? Presenciei 2 homicídios, né, no centro de Fortaleza por partida de furto. Tá tudo aí nesse livro. Até que quando fugi daqui 3 vezes, certo? Na terceira vez eu fugi no dia da visita das crianças. Eu pedi uma roupa, certo, a um menor chamado Menor Folgado, uma calça de nylon preto e uma camisa Volta ao Mundo, certo? E ele me arranjou essa roupa, certo, e eu fugi. Fugi pelo portão, peguei um ônibus da empresa Santo Antônio, que hoje não existe mais, hoje é a Via Metro, né, que faz essa linha para o centro, né? E fugi e não voltei mais. Não fui mais para a rua. Não fui mais. Procurei a área de Aquiraz. E lá no Aquiraz eu fiquei por lá trabalhando, né? Inclusive numa fazenda abandonada, né? E conheci um cidadão que tinha 2 caminhões. E eu cheguei até a casa do cidadão e perguntei se tinha alguma coisa para mim fazer. Ele disse: olha, menino, eu bem magrinho, né? Muito debilitado. Ele disse: olha, menino, é o seguinte, o trabalho aqui é pesado, mas se você quiser ficar por aqui, capinar o matozinho aqui, certo? E tudo, eu como já era acostumado a capinar mato aqui na escola de menor, não tive nenhuma dificuldade. Aí comecei lá a capinar, lá, fazendo o que o senhor queria, o pessoal de posse, né, e tudo, mas até aí não disse de onde eu era, né? E comecei a fazer bem direitinho, ele começou a gostar. E quando foi onde ele chamou um dos motoristas dele e disse: olha, Manel, eu quero que você ensine o cartacho guiar caminhão, que um dia isso aí vai servir para ele. E aí, certo, minha filha, certo, o rapaz foi me ensinar, e bem ligeirinho eu aprendi, mas eu não sabia ler. Eu saí da escola de menor, não sabia ler. Então, se naquele momento, em plena ditadura militar, tinha uma escola chamada de Mobral. E eu fui para o Mobral. Passei 6 meses no Mobral. E no Mobral eu aprendi a soletrar e aprendi, certo, a somar alguma coisa, né? Comecei a estudar tabuada, mas foi só 6 meses, né? E aí, desse Mobral, quando eu saí de lá, comecei a ler tudo, revista, jornal, todo dia eu lia tudo e me tornei, certo, um autodidata. Por aí tu tira, certo? De tanto ler, certo? Aí já fui logo me saindo das drogas, de maconha, certo? De bebida do álcool, sabe? Da cola de sapato, certo? Todas essas coisas que tinha nesse tempo, viu? E com violência, certo? E comecei, certo, a ler tudo que aparecia. Conheci os movimentos populares. Aí, minha filha, certo? Aí, como eu já tinha uma tendência de rebeldia, inclusive de guerra, né, de guerrilheiro, né, conheci um pessoal ligado, certo, à instituição chamada LN, que o mentor dessa instituição foi assassinado pela ditadura militar, que era Carlos Marighella. Por aí você tira, né? Eu conheci esses meninos, certo, esses companheiros já falando naquilo, uma mudança, aquela coisa toda, e disse: rapaz, isso é por aqui mesmo, certo? Aí encaminhei com eles, né? Nós tínhamos uma reunião ali nas mediações de Messejana, perto da Sabiaguaba, e nessa casa lá era até de um ex-companheiro nosso que era ligado ao PCdoB, que já tinha sido caçado na ditadura. Ele arranjava essa casa lá para nós se reunir. E lá a gente ficava na reunião falando sobre política e lutando, certo, para que essa ditadura tivesse um fim, porque foi muitos colegas meus que foi abatido, né,
pelo regime ditatorial, né? E eu tive muita sorte, né? Porque eu participei também de movimento mesmo pesado, certo? Tá entendendo? Para nós poder se alimentar naquele momento, não tenho vergonha de dizer, precisava o pessoal fazer uma recuperaçãozinha de fundo, né? Que o negócio era brabo. O pessoal fazia uma recuperaçãozinha de fundo lá para a Banda do Sul e mandava uma remessa para a organização onde tinha célula. Que a gente podia comer uma carne de lata, uma sardinhazinha de lata com uma farinha d'água. E o bicho pegando, o negócio foi feio na ditadura, né? E eu comecei com esses camaradas, certo, e tudo, aí depois foi chegando, certo, outras pessoas, né? Aí eu, parti para outro grupo, né? Um grupo mais acirrado ainda, né? Aí estourou, certo, a guerrilha de Conceição do Araguaia, Xambioá, no estado do Pará, só que eu não fui, né? Eu queria ir, né? Eu já tinha uns 17 anos para 18 anos, eu doido para pegar nas armas, para ir para lá, para lutar, certo, para derrubar essa ditadura. Não tava ligando morrer, não. Imagina. Tô te dizendo. Aí, certo, eu não fui, né? Que o comandante, né, nosso aqui, chegou para mim, certo, e para outros companheiros, não, pai, vocês no momento não vai. Vocês no momento não vai para lá, certo? E deixa ver o que vai dar. Porque de acordo com o andar da carruagem, a gente pode mandar militante para lá, certo? Naquele momento, o bicho pegando em todo o Brasil. Não tinha negócio de ai, não, certo? Muitos colegas nossos foram executados, desaparecidos até hoje, certo? Torturado aqui em Fortaleza, certo? Tô te dizendo, certo? Desse povo aí ainda tem os vivos ainda. Eu nunca fui torturado. Mas fui pego uma vez com os exemplares do jornal Tribuna Operária, que era o jornal desse tempo, que era de oposição, e fui levado para a Secretaria de Segurança. Nesse tempo, o secretário de Segurança era General Cir Bezerra. Eu já estava com aproximadamente 22 anos, né? Na luta, certo? Brigando, certo? Para que a gente chegasse onde nós estamos, né? Eu e os companheiros. E quando eu fui pego na Messejana com outro rapaz, que é o Augusto, que também era interno daqui, que eu me encontrei anos depois com ele, que ele está também aqui no livro, Augusto Barros, que era conhecido aqui na Escola de Menor como Dom Ratinho. Acho que o rapaz ali conhece. Dom Ratinho. Aí eu fui pego, o Dom Ratinho conseguiu se sair, né? E eu fui pego e levado para a secretaria. Quando chego lá, o rapaz rebolou lá o jornal, aí o secretário perguntou, esse daí, esse rapaz? E rapaz, esse menino aí, você não quer saber, isso é perigoso. É ligado a esses movimentos aí, incentivando o pessoal a tocar fogo numa empresa lá em Messejana, que era a irmã Futinelis, né? E com esse jornal aí dando pro pessoal. Bota ele lá no quarto. Eu fui lá, fiquei só de cueca lá no quarto, mas também não fui, não me bateram nem nada. Aí quando foi a mais tarde chegou ele, né, o coronel, né, o general Cir Bezerra, general. Pronto, aí o Cir Bezerra chegou, aí disse assim, você é casado, certo? Eu disse, sou. Apoio vai criar seus filhos. Vou lhe saltar, mas da outra vez que você aparecer aqui, você vai dar uma volta, viu? E essa volta pode não ter mais volta. Desse jeito. Aí eu me saí. Só que se eu for contar mais alguma coisa, não passar aqui o dia todinho, certo? Porque é muita coisa que nós temos. Se você quiser saber de bem direitinho, é o livro, né? É só acessar no Google, 118, o menino que sobreviveu às ruas, e que você vai ter a história, certo? Completa. Aí tá saindo a segunda edição. Obrigada pela atenção, pelo seu tempo. Obrigada por trazer um pouco da sua história. Pronto, tá certo? Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Tá?